Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Evangelho desta quinta-feira da segunda semana da Quaresma é de Lucas, capítulo 16, versículos 19 a 31. Naquele tempo, disse Jesus aos fariseus: Havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias. Um pobre, chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão à porta do rico e queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico. E além disso, vinham os cachorros lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. Na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe a Abraão com Lázaro ao seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tem piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nestas chamas. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te que tu recebeste teus bens durante a vida, e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo e tu és atormentado. E além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós, e nem os daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu: Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Manda preveni-los, para que não venham também eles para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. O rico insistiu: Não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. Mas Abraão lhe disse: Se não escutam a Moisés nem os profetas, eles não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Meus queridos irmãos, o Evangelho deste dia nos faz meditar que nós temos esta vida para viver a caridade, para aprendermos a amar. Nós temos esta vida para sermos capazes de olhar para o nosso próximo e reconhecer neles verdadeiros filhos de Deus e reconhecer neles nossos irmãos, com a mesma dignidade que nós. E, portanto, devemos socorrer aqueles que necessitam e aprender a cultivar em nossos corações os sentimentos de compaixão. Ter em nós os mesmos sentimentos que havia em Cristo Jesus. Cristo, um dos principais sentimentos, uma das principais virtudes que moveu o seu coração foi a misericórdia e a compaixão para com aqueles que sofriam. Nós devemos também aprender a cultivar este mesmo sentimento dentro do nosso coração e fazermos isso por causa de Cristo. Porque quando nós acolhemos alguém que precisa, quando nós acolhemos um irmão, um próximo que precisa da nossa ajuda, quando nós vamos ao seu encontro, nosso Senhor no Evangelho nos garante que nós estamos fazendo isso ao próprio Cristo, a Ele mesmo, ao próprio Deus. Eu sempre gosto de falar para os pais e mães de família, né? Olha, quando alguém faz um bem a um filho teu, é como se estivesse fazendo bem a você mesmo. Mas quando alguém faz um mal a um filho teu, é como se estivesse fazendo esse mal a você mesmo. Você toma as dores do seu filho e aquilo, então, te causa uma grande dor, te causa uma grande tristeza e você, então, vai tomar providências em relação a isso. Portanto, quando nós fazemos um bem a um filho de Deus, nós fazemos ao próprio Deus. E o Frei Francisco de Osuna, que foi um dos grandes autores espirituais que influenciaram Santa Teresa de Ávila, ele nos faz pensar num dos seus escritos que quando nós dermos esmolas ou quando alguém pedir algo de nós, nós devemos nos lembrar de que nós também muitas vezes compareceremos diante de Deus para pedir-lhe algo. E normalmente nós pedimos a Deus muito. Então,
o próprio Santo Agostinho diz, né, que o homem na oração é um mendigo de Deus. Nós muitas vezes pedimos muito de Deus e queremos dar pouco ou nada ao nosso próximo. Então, quando alguém comparecer diante de nós pedindo esmolas, nós devemos pensar como nós compareceremos diante de Deus para pedir os bens que nos são necessários, se nós negamos os bens que são necessários para o nosso próximo. Então, ele diz aqui: isso meditava o sábio. O que se faz de surdo ao clamor do pobre não será ouvido quando ele mesmo clamar. E Catão dizia: como pedirás coisas grandes, não hesites de dar as pequenas. Também Tobias disse ao seu filho: dá esmola de teus bens e não desvies o rosto de algum pobre, pois procedendo assim, Deus também não desviará a sua face de ti. Ó Pai soberano, como seríamos estimulados e prontos para dar esmola aos nossos próximos, se pensássemos que farás conosco assim como nós fizermos com eles. Não quisestes nem conhecer, nem ouvir as virgens imprudentes quando viestes, porque elas não tinham o óleo da misericórdia. Não ouvistes o rico avarento, porque ele não ouviu o pobre Lázaro. Não ouvirás no dia do juízo aos que disserem ter feito maravilhas em teu nome, porque eles não ouviram aos que pediam por teu amor. São Tiago, na sua carta, ele nos lembra com palavras fortes que o juízo será sem misericórdia para aquele que não usar de misericórdia. A misericórdia, porém, triunfa do juízo. Existe um grande santo da Idade Média que marcou todo um período, toda uma época, e as pessoas olhavam para ele com muito amor e tinham uma grande estima por ele, e foi um santo que fez um gesto muito simples, mas um gesto icônico, e um gesto que ficou lembrado sempre na geração cristã da Idade Média. É São Martinho de Tours. Conta a história que ele era um soldado romano, pagão, não era ainda batizado, porém ele tinha o desejo de tornar-se cristão e cultivava no seu coração, desde a sua juventude, o desejo de fazer-se seguidor de Nosso Senhor. E ele, certa noite, estava no seu cavalo, andando pelas ruas da cidade, e ele viu um pobre deitado num frio muito grande. Estava um frio grande e esse pobre estava deitado, tremendo de frio. Então, ele tomou a sua espada e cortou a metade de seu manto e com ele cobriu aquele pobre, aquele mendigo. Na noite seguinte, então, São Martinho sonhou que Nosso Senhor estava vestido com aquele manto que ele havia dado. E logo depois, então, ele pediu o batismo e se tornou um grande santo. Mas esse gesto muito simples de dar a capa, de cobrir aquele que tinha frio. E, ao fazer isso, ele estava fazendo para o próprio Cristo. Nosso Senhor, no Evangelho, nos fala que quando nós fizermos o bem ao menor dos nossos irmãos, é a Ele mesmo que nós o fizemos. E São João da Cruz nos recorda, e repito mais uma vez, já disse em uma outra homilia, que na manhã sem o caso da vida, na eternidade, nós seremos julgados pelo amor. Seremos julgados pelo bem que fizemos ao nosso próximo nesta terra. Por isso, peçamos a Deus a graça de não sermos indiferentes, porque Deus não é indiferente à nossa dor. Deus não é indiferente às nossas necessidades. Portanto, nós também não temos o direito de sermos indiferentes àqueles que mais necessitam de nós. Que nesta Quaresma nós cultivemos um coração misericordioso e compassivo. Deus te abençoe.